Boa noite, nossos companheiros e amigos de estudos do Espiritismo. Voltamos com mais uma edição do programa já bastante conhecido de todos, do programa Conversando Espiritismo, ou seja, encontro com o Espiritismo. E hoje nós trataremos de um tema, um assunto, que é sobre os passes magnéticos que são aplicados pelos médiuns passistas nas sociedades espíritas. E o passe magnético é, antes de tudo, uma energia que cura, que é um tratamento auxiliar nos tratamentos das obsessões e de outros problemas espirituais que as criaturas procuram os centros espíritas para tratamento das suas obsessões. O passe magnético. E muitas pessoas chegam a perguntar aos espíritas se toda pessoa que aplica passe é médium. E se todo médium é médium curador. Ora, segundo as orientações de Allan Kardec no livro dos médiuns, todas as criaturas humanas são médiums. Todos somos médiums. Todos não somos médiums de receber os espíritos pela palavra, pela escrita, pela materialização ou por outro tipo de mediunidade que Kardec chama mediunidade ostensiva, que são essas aí, que nós acabamos de mencionar com base em Allan Kardec. Mas toda a humanidade é médium porque recebe inspiração do mundo espiritual, dos espíritos. Onde quer que estejamos, estaremos sempre no meio dos espíritos. E as intuições, as inspirações, vêm dos espíritos para nós. Por esse fato, todos somos médiuns. Mesmo porque é médium, classificado por Allan Kardec, porque toda e qualquer pessoa que recebe, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então toda a humanidade, todas as criaturas humanas recebem as influências dos espíritos. Mas voltamos a esclarecer a mediunidade ostensiva, que é ser médium vidente, clarividente, ser médium de incorporação, de receber os espíritos, ser médium escrevente, médium de escrever, médium auditivo, de ouvir as vozes dos espíritos, e médium também de materialização, que fornece a energia para os espíritos tomarem a forma que tiveram aqui na Terra e se tornarem tangíveis. Esse tipo de mediunidade que nós acabamos, apenas como reforço, chama-se a mediunidade ostensiva. Todo mundo não é, que são mediunidades especializadas. Todo mundo não é. Então, todo médium, todo passista é por esse fato médium, porque recebe, na hora da aplicação do passe, está recebendo a ajuda, o auxílio dos espíritos que também são passistas. E os espíritos ali presentes aproveitam os seus parceiros, que são os médiuns, para transmitir o fluido curador. O fluido, às vezes, pode não ser curador, mas também é de auxílio e de alívio para os problemas morais, espirituais e as obsessões dos que procuram, obsidiados, as casas espíritas para tratamento. Então, Allan Kardec chega a dizer que todo magnetizador é por esse fato médium. Por esse fato médium. Todo magnetizador. E tem criaturas humanas
que, independente de mediunidade, eles têm um campo magnético muito forte, é próprio deles, já nasceram assim, e que podem, por esse fato, com o desejo de curar, acreditando na cura, acreditando no magnetismo, acreditando no passe, pode até curar as pessoas, os doentes. Vai depender a cura, principalmente do merecimento do doente. Aí pode curar também. Então tem pessoas, segundo Allan Kardec, nas experiências dele, com diversos médicos, com pessoas doentes, que procuravam a Sociedade Espírita de Paris naquela época, existe uma grande quantidade de pessoas que se cura pelo passe. E outros que curam pelo olhar, pelo toque. Pessoas que têm poderes magnéticos. Não são feiticeiras, nem é coisa de feitiçaria, nada disso. É que há pessoas que têm esse poder magnético. E, portanto, todo magnetizador que pode curar os doentes, ele é por esse fato médium. Porque na hora de curar, como eles creem, e às vezes fazem prece, fazem orações, eles recebem as influências dos espíritos curadores e curam as pessoas. Nós podemos citar aqui vários exemplos. As senhoras e os senhores que são conhecidos nos interiores como rezadeiros ou benzedeiros, pessoas que são benzedeiras, que são médiuns, que os espíritos estão ali presentes e essas benzedeiras, elas creem naquele trabalho delas, antes de tudo tem a base, que são médiuns, e elas então têm o desejo de curar as pessoas. E então elas curam as pessoas. São pessoas que têm mediunidade, são médiuns curadores também. E para dar um esclarecimento mais amplo, com mais detalhe, sobre este assunto médio curador, médio ou curadores, ou magnetizadores, simplesmente magnetizadores, sem o problema fé, a questão mediúnica, que cura pelo toque, pelo olhar, pode curar também. Então nós vamos passar a palavra para Allan Kardec, aqui no livro dos Médiuns e também na Revista Espírita de 1869, que Allan Kardec trata desta questão, foca essa questão magnetismo, espiritismo, magnetismo, mostrando que existe uma irmandade entre espiritismo e magnetismo, mostrando inclusive que o magnetismo é irmão gêmeo do espiritismo, porque são duas ciências que curam, são duas medicinas, e que inclusive, segundo Allan Kardec, aqui, o magnetismo veio para preparar os caminhos do espiritismo. Da mesma forma, como uma comparação, que o precursor de Jesus, que foi João Batista, veio ao mundo com a missão de preparar o povo judeu para receber o Cristo. É a mesma forma do magnetismo e do espiritismo. Tanto que Kardec diz que é impossível falar do magnetismo sem se falar no espiritismo, porque são dois irmãos gêmeos, se dão as mãos e curam as criaturas humanas. Então, Allan Kardec, para esclarecer melhor, nós vamos passar a palavra a Kardec, que ele diz aqui na Revista Espírita. Ele diz: diremos apenas que este gênero de mediunidade, quer dizer, os médiuns curadores, os que são médiuns que curam pelo toque, curam pelo olhar também, pegando na mão, curam de toda forma. Se o indivíduo tem merecimento para ser curado, apresenta-se o quê? Um parceiro, que é um médium curador para curar, se ele tem esse merecimento. Aí Kardec diz: diremos apenas que este gênero de mediunidade, a mediunidade de cura,
consiste principalmente no dom que apenas possui certas pessoas de curar pelo simples toque, curar pelo olhar, curar pelo gesto, sem o concurso de qualquer medicação, sem o concurso de nenhum remédio de médico, de farmácia, mas cura, que é o poder do magnetismo, que é, além de uma ciência, é também uma medicina. Não é feitiçaria, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí Kardec continua, dir-se-á sem dúvida que isso mais não é do que magnetismo. Tudo bem? Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí na cura um importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, estuda o fenômeno da cura, dos médios curadores, sem dificuldade reconhece que há mais alguma coisa aí. Aí Kardec esclarece. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. Todo magnetizador que vai curar uma pessoa que está doente, fisicamente também, ela faz um tratamento seguido, regular e metódico. Ocorre o mesmo com os tratamentos através de passes magnéticos nas casas espíritas. É um tratamento seguido, regular e metódico, aplicando passes. Os passistas aplicando passes. Naturalmente, ou com certeza, com o auxílio dos parceiros espirituais, dos espíritos que estão ali presentes na sala de passe, na câmara dos passistas. E Kardec continua, no caso em que apreciamos, que aprecia que é os médios curadores, as coisas se passam de modo diferente, diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médios curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais ter ouvido falar do magnetismo. Está tratando aqui, fazendo a comparação dos magnetizadores normais, ordinários, e dos médiuns que já nascem curadores. Quando eles curam, os médios curadores, curam espontaneamente. E muitas vezes não tem nem tanta consciência de que tem essa faculdade, mas tem essa daí. Aí diz Kardec, a intervenção de uma potência oculta, que é os espíritos curadores, muitas vezes espíritos que foram médicos aqui na Terra, espírito de caboclo, na prática do bem do outro lado, que usam determinado médio curador para curar as doenças das pessoas. E esse tipo de médico, que tenha sido médico aqui na Terra, ou apenas caboclo, que existe nas tribos, nas florestas, nas comunidades florestais, eles são também médiuns. E os espíritos que cuidam das criaturas humanas pela caridade, pelo bem, e que têm essa missão, mesmo no mundo espiritual, estão ali presentes para usar esses médios das tribos, caboclos, esses caboclos do outro lado, para curarem as criaturas da tribo, levarem essa medicina simples, humilde, natural, sem nenhum remédio de farmácia e nem sem nenhum remédio de laboratório. E continua Kardec para encerrar o pequeno texto. Ele diz, a intervenção de uma potência oculta, que essa potência é dos espíritos ali presentes, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificada de médios curadores, recorrem à prece, recorrem à oração. Para quê? Porque a prece é uma evocação.
é um chamado aos espíritos curadores. Aí ele diz, podem essas pessoas com razão ser qualificadas de médios curadores e recorrem à prece, que é uma verdadeira evocação aos espíritos curadores. Esta questão, para aqueles que têm interesse, essa questão mais detalhada, Allan Kardec afoca com detalhe no livro dos médiuns, no capítulo 14, o item é 175. Então, prezados amigos e companheiros, o tema de hoje foi médiuns curadores e magnetizadores. O magnetismo a serviço da mediunidade, que é o tipo de medicina mais simples, mais humilde, que curam as criaturas. E esse tipo de medicina está em toda parte, e principalmente nos médiuns curadores e nas rezadeiras e benzedeiras da sua cidade, do seu interior, do sertão, em qualquer canto. Chama-se magnetismo, a medicina mais simples a serviço de todos. É o que Allan Kardec nos explica aqui na Revista Espírita e complementa no Livro dos Médiuns que acabamos de citar. E de modo que nós chegamos ao final do nosso programa, Encontro com o Espiritismo. E gostaríamos de citar uma frase de Leon Denis sobre a evolução dos seres. Leon Denis, ele chega a dizer, e está apoiado por Allan Kardec pelo Livro dos Espíritos, ele diz que a alma do homem, ou seja, o princípio inteligente que anima o homem, que se chama a alma humana, dormiu no mineral, sonhou no vegetal, movimentou-se no animal e acordou no homem. Esta é uma frase muito filosófica que sintetiza a evolução dos seres, que todos os seres da natureza têm um princípio inteligente. Todos os seres vivos têm um princípio inteligente, que vai passando de um para o outro através dos bilhões de anos, passando por outros mundos, se preparando em outros planetas, para depois serem criaturas humanas. E quando chega a criatura humana, aí não para, porque parte para ser espírito puro, espírito superior, quando então não reencarna mais em corpo material. Isto é o que ensina o Espiritismo, a síntese, mostrando que o homem civilizado de hoje, que foi os mesmos homens primitivos do planeta e que depois passaram pelas cavernas e hoje estamos aqui como civilizados, somos a síntese da evolução humana, a síntese de todos os seres vivos da humanidade. Estamos partindo em outra etapa para sermos espírito puro ao cabo dos milhões e milhões de anos aqui na Terra, mas em outros planetas mais elevados do que a Terra. E então nós encerramos o nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos. E os nossos programas Encontro com o Espiritismo é para dirimir as dúvidas das criaturas acerca da religião espírita, da doutrina espírita, da ciência do espiritismo. Muita paz para todos e desejamos que todos durmam o sono dos verdadeiramente justos. Voltaremos em nova edição com o programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.